Bom dia, meus amigos. Bom dia, turma. Tudo bem? Vamos para mais uma live. E aí? Tudo bem com todos? Vamos chegando. Começando nossa live em mais alguns minutinhos. Cafezinho? Já tomou cafezinho? Bom dia, bom dia. 2 minutinhos, começamos. 2 minutinhos. Tudo bem com todos? Vamos? Bom dia, Netinho. Bom dia, Dani. Bom dia, meus amigos. Última semaninha do mês. Já estamos encerrando o primeiro mês do ano. Janeirão já foi. Graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Amém. Tá de volta, Netinho? Pedalar essa semana, hein? Bora marcar. Parabéns pelas conquistas lá, meu irmão. Glória a Deus. O melhor está por vir. Manda pra turma aí a live. No Instagram não tá entregando nada. Compartilha aí. Vamos começar? O meu relógio aqui 7h05. Vamos começar a live. Live MP. Tanta coisa para falar. Acho que eu tenho que fazer essa live diária. Tá acumulando muita coisa 2 vezes por semana só. Mas a meditação de hoje vai em cima do que a gente tem feito. Nós temos lido a Bíblia esse ano, né? 365 dias. A gente tem feito uma leitura cronológica. E a leitura de hoje, eu quero compartilhar alguns insights com vocês que me chamou a atenção, me veio aos olhos sobre qual é o lugar da promessa. A gente falar sobre qual é o lugar da promessa. Qual é o lugar que você deve estar? Qual é o lugar que Deus quer que você esteja? Qual é o seu posicionamento na vida, nos negócios, nas amizades, relacionamentos? Qual é o lugar da promessa? Já parou para pensar nisso? Qual o lugar da promessa? Porque quando a gente começa a entender isso, nós começamos a nos posicionar intencionalmente em direção ao lugar que Deus quer que nós estejamos. Certo? Porque isso faz toda a diferença. Primeiro a gente tem que saber qual é o lugar. Porque se a gente não tem a mínima noção de qual é o lugar da promessa, qualquer lugar serve. A gente vive como um povo que anda em rodas. A gente vive como um povo que não está fixado no lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. E eu falo isso sempre, porque o mais assustador é que, se fosse óbvio nós estarmos fora do lugar da promessa e tudo estar dando errado, seria muito fácil nos posicionarmos em outro lugar, certo? Quem está entendendo? Porque se eu estou fora do lugar da promessa, se eu estou fora do lugar onde Deus quer que eu esteja, em um trabalho, em um posicionamento, em um relacionamento, em um ambiente, em uma igreja, se eu estou fora do lugar onde é a promessa para mim, e tudo começa a dar errado, e nada acontece, seria muito fácil identificar isso e sair desse lugar, concordam? Só que não é assim que acontece.
Estar num lugar que não é o lugar que você deveria estar em Deus, estar em um ambiente, em uma empresa, em um trabalho, em um relacionamento, que não é o lugar da promessa, também dá certo. Você também tem resultados. E muitas vezes até resultados muito bons. Muitas vezes negócios prósperos. Muitas vezes empresa que está realmente bombando. Muitas vezes fazendo aquilo que Deus não pediu para você fazer, mas tendo resultados. Mas que tipo de resultado? Qual é o resultado que você está tendo? Porque ajuntar riquezas, resultados, terrenos, não se engane, isso não perpetua. As traças vão corroer, isso vai passar, e um dia isso nem será lembrado. Quantas empresas com 30, 40, 50 anos de existência já não existem mais? Quantos negócios centenários que era realmente a revolução já não existem mais? Conversa com seus pais, conversa com seus avós, se você tiver eles vivos. Pergunte para eles quais eram os negócios, os grandes negócios, as grandes empresas, os grandes empresários da sua cidade há 50 anos atrás. A grande maioria dele nem existe mais. E por quê? Mas aí por que tem outros negócios que perpetuam no tempo? Por que tem outros empresários que são lembrados até hoje? Por que tem empresários que já morreram há mais de 100 anos e são lembrados? Quando você olha para a história dos Estados Unidos, e eu recomendo que vocês vejam isso esse documentário, chama The Man Who Built America. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem que ver se tem ele em português. Chama, lembrei, Gigantes da Indústria. Gigantes da Indústria. Exatamente. Gigantes da Indústria. Tem no YouTube. Eu recomendo que vocês assistam para vocês entenderem a história dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos foi concebido quanto ao empreendedorismo, quanto ao mundo dos negócios dos Estados Unidos. Deixa eu aumentar um pouco essa luz aqui, só um minutinho. Acho que foi muito, né? Boa. E aí você vai olhar para a história dos Estados Unidos, você vai ver um Rockefeller, um Carnegie, um Vanderbilt, um JP Morgan, um Henry Ford. Você vai ver homens que já passaram há muitos anos sendo lembrados, e os negócios deles transformaram a nação americana, e até hoje são lembrados, falados, e os negócios deles continuam vivos. Você pega um homem como Rockefeller, até hoje o seu conglomerado de empresas existe. Por quê? Qual é o princípio que existe em cima de um negócio que perpetua por tanto tempo? Qual é o princípio que existe em cima de uma empresa que perpetua por tanto tempo? Você é empresário que tem seu negócio, você tem que ter a intencionalidade de saber disso. Você está criando um negócio para entrar na estatística de morrer nos primeiros 3, 4 anos? Porque essa é a estatística de 80% das empresas brasileiras. Não tem esse número exato, tá? Posso até perguntar para o chat para não falar besteira para vocês, porque hoje em dia também tá fácil falar besteira, né? Eu cito um percentual aqui e todo mundo compra como verdade. Vamos perguntar, qual o percentual de empresas abertas no Brasil que continuam Vamos ver. ,46% das empresas que abrem no Brasil permanecem em operação depois de 4 anos. De acordo com o IBGE.
Ou seja, quase metade das empresas que são abertas depois de 4 anos. Pensa um mandato, um governo. 4 anos, já não existe mais. E aí você vai falar assim, mas por quê? O negócio era ruim, o modelo de negócio errado, porque o mercado virou, porque eu estava vendendo um produto que já não é nada disso. É isso também. Claro que a gente tem que ter diligência e fazer as coisas que competem a nós, né? Falar assim, a espiritualizar tudo. Não, tem coisa que a gente tem que fazer. Uma boa análise, uma boa estratégia de mercado, um bom conhecimento de mercado, ter a diligência de realmente saber para onde que você está indo, analisar financeiro, contratar as pessoas certas, tudo isso é importante. Agora, o que faz uma empresa perpetuar por 50, 100, 200, 300 anos e literalmente passar de gerações por gerações? Existe um segredo aqui. E o segredo não está no modelo de negócio. Desculpa te falar isso, porque tem gente que fala que o modelo de negócio que vai fazer você... Não é isso. O segredo não está em você descobrir sobre um produto disruptivo, uma startup disruptiva. O segredo não está aqui também. O segredo está em você estar no lugar que Deus te colocou para estar. O segredo está em você entender que existem ciclos e estações, obedecer à voz de Deus. Na hora que Deus te falar, te mandar para sair, você sai. Na hora que Deus falar para você ficar, você fica. Na hora que Deus falar para você parar, você para. E você ter esse discernimento que o seu negócio, que a sua vida, que os seus relacionamentos são feitos de ciclos e não são lineares. E que o ciclo, ele pode ser encerrado nos melhores momentos que você tiver na sua empresa. E essa é a grande dificuldade que nós temos, de encerrar ciclos quando as coisas estão boas. Porque ninguém tem dificuldade de encerrar um ciclo quando está tudo ruim. Ninguém tem dificuldade de sair de uma empresa quando ela está quebrando. Ninguém tem dificuldade de tentar um novo negócio quando o seu negócio já não prospera mais, quando está tudo dando errado. Gente, por favor, isso aí não eu obedeci à voz de Deus, meu negócio estava quebrando e eu saí. Não, peraí, isso é óbvio. Agora, e quando você está prosperando, quando seu negócio está dando certo, quando você está numa fase muito boa da sua vida e Deus te pede para encerrar um ciclo? E quando você é confrontado em ser ousado, e quando você é confrontado em dar mais do que lhe é pedido, e quando você é confrontado em abrir mão de algo que te trouxe até aqui, e quando você é confrontado em, ei, eu estou nesse emprego, eu estou nesse trabalho, eu estou fazendo isso, eu estudo para isso há 20 anos, há 30 anos, mas está na hora de tentar algo novo, está na hora de testar algo novo. Ei, mas eu tenho esse negócio, eu tenho essa empresa e o Senhor tem me pedido, ela tem me pedido para entregar, tem me pedido para ir para um novo tempo, para abrir uma nova porta, tem me pedido para eu testar algo novo, tem me pedido para eu... Mas tá tão bom aqui. Eu tenho prosperado tanto aqui. Ei, se você começar a entender que nem sempre lugares de conforto, prosperidade, negócios que estão dando certo é lugar para você ficar, eu repito, gente, se fosse fácil ficar no lugar da promessa e tomar as decisões, se tudo que você estivesse fazendo fora da promessa estivesse dando errado, era muito fácil você sair, mas não é. As coisas também dão muito certo no lugar fora da terra prometida. Quando Terá, pai de Abrão, sai, começa a peregrinação lá de Ur dos Caldeus e começa a ir em direção à terra prometida, o pai de Abrão tinha o destino Canaã, que já era a terra prometida, o lugar que Deus tinha preparado para seu povo. Ou seja, destino de promessa, lugar que Deus prometeu. No meio do caminho ele para.
Ele para numa cidade, Harã, se eu não me engano. Ele para em Harã, ele para nessa cidade. E ele prospera muito. E ali, a família de Abrão prospera muito. O homem mais rico daquele tempo. E eles prosperam demais, eles começam a ganhar muito. Ou seja, ele parou no meio do caminho, antes da terra da promessa, mas não significa que teve provação, que teve problema, que passou fome. Agora, quando Abrão sai, que Deus fala com ele, Lesh Lecha, essa palavra em hebraico é maravilhosa, né? Saia de dentro de ti mesmo. Saia para fora. Essa palavra em hebraico foi o que Deus falou para Abraão, que é traduzido em algumas versões como saia da sua terra, da terra da sua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Lesh Lecha. O Lesh Lecha é saia de ti mesmo, sabe? É saia de dentro de você mesmo. É saia que eu vou te mostrar. Saia de dentro de ti mesmo. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. De dentro para fora. E quando ele sai e vai em direção à terra prometida, a Canaã, ele já era muito próspero. E ele prospera mais ainda. E ele cresce mais ainda. E aí vai dizer ali que em um determinado momento, ele com seu sobrinho Ló, as terras e as posses deles eram tão grandes que já não conseguia habitar mais os dois no mesmo lugar. E eles têm que dividir. Ou seja, o pai dele para em uma terra que não era a terra prometida e prospera muito, cresce muito. Dá tudo certo. Ele vai para a terra prometida, cresce mais ainda, dá mais certo ainda. Tudo funciona. Mas aí no lugar da promessa, no lugar da terra prometida, no lugar que Deus mandou ele ficar, vai dizer a Bíblia que teve fome. Então peraí. Agora eu estou passando dificuldade, agora eu não tenho o que comer, agora a minha empresa começou a dar errado, agora meus negócios começaram a não fechar, agora meus clientes começaram a cancelar, agora começou a tudo dar errado, tudo fugir, mas Deus falou que era aqui a terra prometida. Então é óbvio, então agora está na hora de abandonar. Então agora está na hora de fechar meu negócio. Ficou óbvio, meu negócio começou a não dar mais certo. Aquilo que deu certo até aqui começou a não dar mais certo. Está na hora de eu largar meu negócio, porque não está dando certo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque às vezes é só um processo e um teste para ver aonde que está sustentado o seu coração. Se na primeira dificuldade dos seus negócios, se na primeira dificuldade você vai fugir para o Egito, porque foi o que Abraão fez, e teve fome. Ele deixou de permanecer no lugar que Deus falou para ele, no lugar que tinha promessa, e ele fugiu por quê? Por um medo, por uma pouca fé, por uma incredulidade. Isso é tão profundo, porque o pai da fé foi testado na fé, teve pouca fé, quando veio uma dificuldade na terra prometida, porque ele não teve pouca fé fora da terra prometida, em Harã, com seu pai, porque tudo prosperou, mas ele teve fé ao sair, deixar sua parentela e deixar aquilo, quando Deus falou, ele se moveu por fé, mas quando ele chega no lugar na terra prometida, quando ele está próspero, quando ele teve fome, fugiu para o Egito. E o mais profundo disso tudo é que mesmo no Egito, a Bíblia vai dizer que ele ainda prosperou no Egito, ele ensinou, deu certo, ele saiu de lá com mais riqueza do que ele entrou. Teve uma mentira sobre sua mulher, não fala que é minha mulher, fala que é minha irmã, o faraó descobre. Expulsa eles, manda eles embora. Longa história curta, senão a gente vai ter que ler a Bíblia inteira aqui. Inclusive eu estou pensando em fazer isso. A gente fazer lives aqui sobre esse contexto, correlacionando Bíblia com negócios. Porque é isso, gente. Você tem sua empresa e você tem convicção que Deus te deu. Deus falou comigo, Deus mandou abrir esse negócio. E aí começa a dar certo, e prospera, e o fluxo vai bacana, e vai dando tudo certo, e de repente começa a dar errado. Aí se Deus já não está mais comigo, e eu vou largar esse negócio, vou abrir outro negócio, porque agora o que dá dinheiro é marketing digital, porque agora o que dá dinheiro é ChatGPT, porque agora eu tenho que estudar outra coisa, porque Deus saiu do meu negócio, eu vou fugir para o Egito, porque agora eu tenho fome. E você começa a questionar tudo aquilo que Deus te falou. Se Deus não mandou você sair, não saia. Não precisa ter fé quando tudo está dando certo. Não, você só vai, você flui. A fé, ela tem que ser usada justamente quando tudo começa a dar errado.
A fé, você tem que ter fé, você tem que ter convicção, você tem que lançar fora todo o medo. É quando você fala assim, Jesus, eu tô aqui, eu tô em obediência, eu tô em permanência, o Senhor mandou eu ficar aqui, eu tô criando o meu negócio, eu tô na minha empresa que o Senhor me deu e agora tá dando tudo errado. Porque é Ele que vai te falar. Ei, larga, já deu, vamos encerrar um ciclo. Ei, não larga não, fica, permanece. Porque o mais incrível é que você pega Abrão, vai se transformar em Abraão, ele tem Isaac, Isaac tem Jacó. Em alguns momentos, eu fico olhando para a história e para a Bíblia, e lendo, eu fico assim, eu viajo, falo, cara, Deus, eu vejo Deus como assim, ele tem um humor, ele é muito... Porque a Bíblia vai dizer que quando Abrão vai para o Egito, ele vai por medo, porque teve fome. Mas depois ele manda Isaac, seu filho, ir para o Egito. Deus manda. E depois, lá na frente, ele vai mandar Jacó, já Israel, também ir para o Egito. Ele manda. Quando ele manda, meus amigos, pode ir, sem dúvida. Porque é ele que está mandando. Ele disse para Jacó, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Está lembrando do teu pai, do Isaac. Está lembrando da promessa que foi feita a Abraão. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então, peraí. A mesma empresa, o mesmo lugar, o mesmo negócio que não deu certo em um determinado momento para o meu avô, que foi quando eu saí da terra prometida, saí do lugar, saí da empresa que era para mim, fui para um outro lugar, não deu certo. Mas agora vai dar certo. Porque a promessa vai se cumprir. Mas existe um ciclo para as coisas, existe um tempo perfeito para tudo. Salomão vai dizer em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo estabelecido debaixo dos céus. Tudo que foi feito um dia se fará novamente. O nosso segredo aqui, gente, não é o se, é o quando. Não é, mas Deus vai cumprir. Mas Deus vai me colocar na terra prometida. Mas essa empresa minha aqui. Mas esse negócio meu. Lógico que vai, a palavra dele vai se cumprir, mas quando? E em que circunstância? Porque Deus queria testar o coração de Abraão. Deus testou o coração de Abrão. Deus testou o coração de Abraão várias vezes. O teste final, pedindo o seu único filho. Aquele que você ama. Uma caminhada de 3 dias sabendo que ia sacrificar o próprio filho. Passou no teste. Deus vai pedir esse mesmo teste para José. Deus vai pedir esse mesmo teste para Jacó. O teste da obediência. Esse é o teste que a gente tem que entender nos nossos negócios, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa empresa. O teste da obediência. Esse é o teste de Deus, é o teste da obediência, da permanência. Ei, fique. Ei, encerre. Encerre esse ciclo. Vamos pro próximo. Agora, como é que você encerra ciclo quando tudo tá indo bem, gente? Tô falando para vocês porque é muito difícil. Só a misericórdia de Deus mesmo. Tá dando tudo certo e Deus fala, encerra. Encerra esse ciclo. Vamos pro próximo. Esse mesmo povo, isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo, porque quando José do Egito manda buscar seu pai, Jacó, já Israel, com seus irmãos, no capítulo 46 de Gênesis, Deus vem falando a genealogia mesmo, né? A ordem de todos os filhos de todo mundo. E ali Deus vai falar ali, e foram 70 os que entraram. E entraram 70. Exatamente, versículo 27 do capítulo 46. E os filhos de José, que nasceram no Egito, foram 2 almas, Manassés e Efraim. É isso mesmo, né? Manassés e Efraim. Todas as almas da casa de Jacó, ou seja, todo mundo que veio com Jacó, de Canaã. Olha que loucura isso aqui. Canaã é a terra prometida. Ele sai da terra prometida, ele sai da terra que tem fome e vem para o Egito.
A mesma coisa que seu avô Abraão fez. Só que Abraão fez sem a permissão de Deus. Abraão sai da terra prometida de Canaã, ele também estava lá, com fome. É o mesmo cenário, gente. Gente, é o mesmo cenário, é a mesma coisa. Só que Deus usou o mesmo cenário, a mesma coisa, para ter dois resultados diferentes. Um em desobediência saiu, indo para o Egito. Ao sair do Egito, leva uma serva, uma escrava, que vai dar a linhagem e a geração de Ismael, que tem problema até hoje por causa disso. Beleza? O outro sai da terra de Canaã, da terra prometida, com fome, vai para o Egito. Mas Deus mandou. Deus mandou Jacó ir. Deus mandou Jacó ir. Eu sou o seu Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu farei de ti uma grande nação. Eles chegam em 70. 400 anos depois, e aqui a Bíblia não especifica esse número, mas quando Moisés vai libertar o povo do Egito, os hebreus ali, que é esses 70 que chegaram, já eram mais de 3 milhões. Porque existia uma promessa em Abraão. Eu farei de ti pai de nações, de multidões. A raiz dele foi milhões e milhões de pessoas. E eles chegam em 70 por causa de uma forma saindo de uma terra prometida. Então entendam isso. Existem ciclos na vida. Que Deus vai te tirar de um lugar, te colocar em outro. Deus vai te tirar de uma mesa, te colocar em outra. Deus vai te tirar de um projeto, te colocar em outro. Às vezes Deus vai te fazer permanecer em um projeto. Não vai te tirar, vai te colocar num ciclo. Às vezes Deus tem um projeto para você que é por gerações, que Ele vai colocar você, que vai ser para os filhos dos teus filhos. Às vezes não. Então, qual que é a fórmula, Matoso? Como é que eu vou saber? Então, meus amigos, não tem fórmula. Deus usa a mesma situação, a mesma coisa, para dois resultados completamente diferentes. Moisés no deserto. O povo clama por água. Morrendo de sede, reclamando. Moisés bate na rocha. Sai água. O povo bebe. Andando um pouco mais para frente, o povo tem sede de novo. Reclama de novo. O povo tem sede. Moisés clama a Deus. Moisés fere a rocha. Não sai água. Moisés fere de novo. Sai água. E Deus fala para ele: porque você feriste a rocha 2 vezes, você e sua geração não entrarão na terra prometida. Ué, mas aquela vez que o povo teve sede, eu bati na rocha e saiu água, por que eu não posso fazer de novo? Deus mudou o comando. Era o mesmo problema, a mesma situação, o comando diferente, o mesmo resultado. Isso aqui explode minha cabeça. Isso aqui explode minha cabeça. A sensibilidade que a gente tem que ter de não ser autossuficiente, de não ser arrogante ao ponto de achar que nós temos fórmulas para resolver problemas. Não, mas eu já resolvi uma vez, Matoso. É só fazer de novo. Não é, meu amigo. Deus, ele é especialista, ele sempre vai testar seu coração. Ele vai te dar o mesmo problema várias vezes na sua vida para você resolver de formas diferentes. E como que eu sei, Bruno? Como que eu sei, Matoso, que eu vou conseguir resolver de forma diferente? Persistência, permanência, obediência, intimidade. Quebra seu orgulho, quebra a autossuficiência, quebra aquilo que você já fez um dia. Para de ser daqueles que falam assim, não, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, porque eu tenho autoridade, porque não sei o que, não sei o que. Cara, é Ctrl Alt Delphi. Tipo assim, você não sabe de nada. O dia é hoje. Basta ser hoje, o dia de hoje. O que você vai fazer hoje? Qual é a solução que você vai dar para hoje? E se você acha que você já tem a solução, você está muito enganado. Você não tem. Porque se você não baixar a sua cabeça, se você não dobrar seu joelho, se você não clamar, Senhor, me dê uma solução para isso que eu estou enfrentando agora. Qual é a estratégia que o Senhor tem para esse tempo, para esse dia? Qual é a estratégia que o Senhor tem para essa próxima hora? Porque um resultado que você teve fazendo algo a primeira vez pode não ser o mesmo resultado. Pode não ser da mesma forma. Cuidado. Cuidado com isso. Porque ele muda o comando. Ele muda a instrução. Jesus, ao curar cegos,
Na Bíblia vai dizer que ele usou métodos diferentes. Um ele cuspia, um ele batia o olho, o outro ele falava, o outro ele fazia uma terra, o outro ele mandava, agora você vai lá no como é que chama? Na fonte, lava seu olho. Mudava o comando inteirinho, bicho. Falava, pô, mas eu não tô entendendo nada. Qual que é o protocolo desse cara? Qual que é a forma? Qual que é o método? Para falar no dia de hoje, qual que é o método? Que método, velho? Que método? Sabe, tipo assim, que mané método? Você quer colocar Deus numa caixinha de método. Só que quando a gente vem para nossa vida, nós queremos colocar a gente numa caixinha. Não é porque agora eu sei como que eu faço, já tem um protocolo, já tem... Eu não estou falando das coisas humanas, entendam isso. E tudo isso é muito importante, eu faço isso há mais de 20 anos. Que eu sou consultor de empresas, fazer processos, fazer metodologias, implantar métodos. Isso tem que fazer mesmo. Não estou excluindo isso. Agora eu estou excluindo a hora que a sua lógica já não vai dizer mais nada. Eu estou falando que vai chegar uma hora que a sua lógica, seu tico e teco, eles vão fundir assim, ó, vai pifar inteirinho. Porque a sua lógica não vai responder mais as perguntas do seu negócio. Vai chegar uma hora que você vai fazer conta, você vai colocar na planilha, você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, não está fechando. Vai chegar uma hora, você vai falar assim, mas eu já fiz isso uma vez, por que não está dando certo? Mas eu já fiz isso, por que eu não estou conseguindo? Mas gente, eu fazia isso tanto e agora não está dando mais certo. Deus mudou o seu ciclo. E você não está conseguindo entender isso. Seu ciclo mudou. Está na hora de encerrar, começar, está na hora de sair daí e ir para um novo lugar. Porque o ribeiro secou, gente. É Deus que seca o ribeiro. Não é o inimigo, não é. Ai, o mercado secou. Deus é soberano. Deus é soberano. Se ele seca um ribeiro, é porque está na hora de você sair. Está na hora dele abrir um novo ribeiro para você. Está na hora de você sair porque vai ter algo maior e melhor para você. O ribeiro secou, está na hora de ir para outro lugar. Buscar novas fontes, novas águas. E mesmo quando o ribeiro não seca, Deus pode pedir para você sair. Mesmo quando as coisas estão dando muito certo, Deus pode falar, aí, já deu, sai daí. Quando Deus chama Abraão para sair, se a gente for ver isso, gente, assim, o pai da fé, estava dando tudo certo, gente. Ele era próspero, estava dando tudo certo. Deus fala para ele num momento assim, não tinha por que ele sair dali. É só a obediência mesmo. Para sair quando Deus manda. Então deixa essa palavra para vocês hoje, essa reflexão. Sobre a permanência. Sobre a obediência. Sobre a sensibilidade, o discernimento quando Deus falar para a gente sobre ciclos. Encerrar um ciclo, se manter em um ciclo ou começar um ciclo novo. Não tem fórmula. Desculpa. Se alguém te vender um método, uma fórmula sobre isso, não existe. Porque toda vez que a gente tentar chegar em um lugar para entender o modus operandi de Deus, ele vai mudar. Deus é soberano. Ele não vai deixar a gente entender qual que é o caminho dele. Pelo contrário. Ele confunde as coisas sábias desse mundo. Ele faz isso de propósito. É ele, é Deus, confundindo tudo que é sábio desse mundo, transformando tudo numa loucura. Ele complica, depois ele descomplica, depois ele explica por que ele complicou. Só que no meio desse turbilhão de coisas, nós tentamos entender. Só que existe algo que nunca vai ser entendido. Essa paz, ela excede nosso entendimento. Ou seja, não tente entender. Caminhe em obediência, caminhe por paz. Caminhe naquilo que Deus te falou. Mesmo que você não esteja entendendo. Não tente entender. Porque Ele não vai parar para nos explicar por que 5 pães e 2 peixinhos não dá 7. Ele não vai parar para explicar para a gente. Ele só mostra o milagre. Alimentou uma multidão. Mas como que você fez isso? Como é que multiplicou? Como é que é? Como é que é o segredo? Como é que a física quântica explica isso? Como que é? Explica aí, como é que é? Não, ele não explica. E ele não vai explicar. Para de perguntar esse como. Como? Não tem como. Não tenta entender o como. Só segue caminhando.
Tem o porquê claro, a visão clara, o que você quer fazer e vai embora, filho. Vai caminhando, para de perguntar como. Ele não vai explicar. E toda vez que você tentar entender o como ele está fazendo, ele vai confundir tudo. Ele vai confundir todas essas coisas para você achar que é de um jeito, porque ele não vai deixar você entender. Sabe por quê? Porque se a gente entendesse o como, nós seríamos o primeiro a sabotar os planos de Deus. Mas como que você quer que eu saia daqui? Como que você quer que eu... Como que você quer que eu saia desse emprego que eu tô há 20 e tantos anos? Eu demorei a estar aqui, eu conquistei, isso aqui eu conquistei. Eu estudei. Como que você quer que agora eu saia dessa empresa que eu tô com ela? Não, Deus, não faz sentido. Como? Saia. Lesh lecha. Saia. Eu te mostrarei. Eu tenho um plano em você para que através de você gerações. Só que o nosso entendimento de tempo ele é tão pequeno que a gente acha que sempre que é sobre nós, assim, sobre a nossa vida. Enfim, aqui eu estenderia aqui mais 1 hora de live. Vamos continuar na quinta-feira a nossa live. Pensando seriamente em fazer mais lives, porque é tanta coisa para falar. Tô orando sobre isso. Se a gente vai fazer lives mais dias na semana, não só terça e quinta. Amém? Que vocês tenham... Eu oro a Deus para que vocês tenham esse discernimento, para que vocês escutem a voz de Deus quando é mais difícil escutar. Porque nosso coração ele é testado em 2 lugares, no palácio e no deserto, sabe? E no deserto normalmente é mais fácil escutar a voz de Deus. No deserto normalmente a gente está cheio de dor, cheio de ferida, cheio de processo. E a gente clama a Deus e Ele fala e a gente escuta. Só que quando está dando tudo certo também, Deus também fala. Que a gente não tem essa autossuficiência, essa soberba de quando Deus colocar a gente naquele lugar que Ele prometeu, que a gente esqueça de que foi Ele que colocou a gente lá. Porque a gente ora tanto por tanta coisa na vida e um dia Deus vai e entrega, sabe? E o de repente Deus acontece. E o sim de Deus vai e começa a acontecer. E a gente acaba esquecendo que um dia foi Deus que nos tirou do deserto. E a gente acaba reclamando e olhando para trás. E a gente acaba saindo do lugar da gratidão, saindo do lugar da obediência, da permanência de Deus. E a gente começa a reclamar daquilo que um dia a gente orou tanto para ter, sabe? E aí Deus fala: meu filho, você orou tanto para estar nesse lugar hoje, você orou tanto para ter o que você tem, e você não consegue mais ser grato por aquilo que você tem hoje. Porque aquele que é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Não despreze os pequenos começos. Aquilo que você tem hoje é exatamente a medida, conforme a sua capacidade, que Deus pode te entregar. Ele é quem vos capacita, Ele é quem vai dar para vocês muito mais do que vocês sonharam um dia, muito mais do que vocês pensaram, muito mais do que seus olhos possam ver um dia, muito mais do que vocês já ouviram um dia. Os planos dele são insondáveis, maiores do que o grão de areia dessa terra. São planos de paz, são planos de prosperar, não são planos de guerra. São planos de que vocês não vão conseguir nem colocar as mãos, porque será tão grande o transbordo, o cálice transbordará tão grande que você não vai conseguir segurar com as mãos. Mas o que ele tem hoje é isso. É o que ele já te deu, é esse pouco que você pode ser fiel nele. Seja fiel no que você tem hoje, seja fiel no que Deus te deu hoje. Mas quando ele mandar você soltar, solte, porque não é seu. Não é seu. É uma mordomia. É um usufruto nesse tempo. Deus dá conforme a nossa capacidade, mas Ele nos capacita e Ele dá para que a gente possa usar nessa terra para que através de nós possamos abençoar a vida de outros. Nada para em nossas mãos. A gente não é represa, nós somos rios de águas vivas. Existe um rio de água viva que flui no nosso interior.
E esse rio, ele flui para um lugar, esse rio, ele flui para um mar, esse rio flui para um oceano, o oceano é Cristo. Todos os rios se encontram, todos os rios vão se encontrar em Cristo Jesus. E o ensinamento maior é o que ele nos deixou. Para sabermos que somos seus discípulos, devemos amar um ao outro, amar ao próximo, transbordar aquilo que Deus nos entregou. Que sejamos daqueles que não retemos nada em nossas mãos, mas que tudo aquilo que Deus nos dá, por mais que pareça pouco agora, é muito para alguém. Por mais que pareça pequeno, Deus é especialista em pegar algo tão pequeno como uma botija de azeite de uma casa de uma viúva e fazer multiplicar a uma forma sobrenatural que o azeite não cessava. O azeite nunca parou de cessar, o que acabaram foram as vasilhas. Ei, o azeite não para. As bênçãos de Deus, a unção de Deus, os milagres de Deus, a prosperidade que Deus tem para a nossa vida, ela não para. Ela não para. O azeite não para de multiplicar. Que na nossa vida a gente consiga entender isso, consiga discernir o tempo de Deus, as coisas de Deus, o ciclo de Deus. Que a gente não tenha altares de adoração a outros deuses. Que a gente não tenha ídolos, daquilo que nos afasta do Senhor, que seja retirado do nosso coração, porque ídolo não é uma estátua, ídolo não é só uma adoração de um outro Deus, ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração que toma o lugar de Deus. Deus é primeiro, Ele é único, Ele é soberano, Ele é o único digno de adoração, de louvor, de honra, de glória. Todo o resto é resto. Que a gente tenha esse discernimento, esse entendimento de que tudo que nos afasta do Senhor, que seja retirado da nossa vida. Tudo que entra no nosso coração, que esteja louvando mais do que o nosso Deus, que seja retirado da nossa vida. Porque a terra prometida, o lugar que Deus tem separado para todos nós, já está disponível nos céus. A oração do Pai Nosso vai dizer essa chave, assim na terra como já é no céu. Deus já preparou o lugar, Deus já preparou o caminho, Deus já preparou a pessoa, Deus já preparou a empresa, Deus já preparou o cliente, Deus já preparou o contrato, Deus já preparou a sua nova fase, um novo ciclo, a nova viagem, a nova família. Deus já preparou. Não é que Ele vai preparar, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o começo, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ei, conversa com quem é eterno, conversa com quem já foi, com quem já viu o seu futuro, com quem já escreveu sua história, com quem tem planos perfeitos, agradáveis, bons, maiores, melhores. Que a gente possa estar nesse lugar de sensibilidade, de permanência, de obediência e de soltar quando Deus pedir para soltar. De largar quando Deus pedir para largar, mesmo que doa, mesmo que a gente não entenda, porque Ele é um Pai, Ele é Pai, Ele é um Pai perfeito, amoroso, que Ele não vai pedir nada pra gente soltar nada, que Ele não tem algo muito melhor preparado para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus nos alinhe, nosso entendimento, nossa mente, nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa razão, nossa capacidade, que haja um alinhamento nos céus para que a boa, perfeita, agradável vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Nós renunciamos hoje, Senhor, nessa manhã de terça-feira, nós renunciamos toda a nossa vontade que não seja a sua vontade. Nós renunciamos todos os nossos planos que não são os seus planos. Nós renunciamos todos os lugares que não são os lugares que o Senhor permaneceu, que o Senhor tem preparado para nós. Nós não queremos permanecer fora da presença, ou fora da promessa, ou fora da terra que o Senhor tem para nós, Pai. Mas que se o Senhor pedir, se o Senhor ordenar, se o Senhor liberar uma voz dos céus, Pai, se o Senhor falar em nosso coração que é para a hora de sair, que nós não tenhamos resistência em sair. Eu oro para mais sensibilidade, Pai. Com todos aqui, Pai, envolvidos hoje. Sensibilidade em ouvir a Tua voz. Mais tempo de intimidade. Que a gente possa gastar mais tempo na Sua presença, Pai. E a Sua presença não é um protocolo. Sua presença não é um momento específico do dia. Sua presença não é um momento que a gente para orar, coloca uma música, abre a sua palavra. A sua presença
ela é viva, ela é manifesta, a sua presença, ela está dentro de nós. Porque Jesus disse que ao ele subir, ele tinha que deixar, Pai. Ele tinha que enviar o seu Consolador, o Espírito Santo, habita em nós, Pai. Nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, então não é sobre estar na presença, não é sobre entrar na presença, é sobre ser a presença. Nós somos a presença de Deus e que onde nossos pés, Pai, onde nossos pés tocarem, que a sua glória, Pai, seja manifestada, Pai. Como Moisés disse, Senhor, se sua presença não for comigo, não me tire daqui. Mas Moisés não tinha o Espírito Santo de Deus morando dentro dele ainda, Pai. Porque quando Jesus sobe aos céus, acontece uma chave nessa terra, acontece uma chave grandiosa, porque aí sim, Pai, se conclui, está consumado. O Espírito Santo de Deus desce, Pai, como um consolador, e hoje habita em nós, dentro de nós. Isso é lindo. Nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Então, onde nossos pés plantam, são plantados, onde a gente entra, onde a gente abre nossa boca, é o próprio Deus falando, é o próprio Deus pisando, é o próprio Deus entrando, que a gente tem esse entendimento que nós já temos Deus morando em nós, a presença ela é real, a presença ela não sai, ela não tira, não tem como você deixar Deus quando você sai da sua casa, quando você entra no seu carro, quando você vai para o seu trabalho, não tem como deixar Deus, não tem como clamar pela presença, ela já está aí, ela já existe. Não é Deus se faz presente, Ele é. Ele não precisa de se fazer presente, Ele já está, Ele é. Ele não precisa de ser convidado, Ele é, Ele já mora, Ele já existe, Ele já está aqui. Só que muitas vezes a gente se comporta como se Ele não tivesse, como se Ele não existisse, como se Ele não habitasse dentro de nós, como se Ele fosse mais um amigo no Instagram, como se Ele fosse um contato no WhatsApp. Ei, Deus, fale comigo agora. Ei, Deus, você está presente? Amém. Deus abençoe, turma. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Até quinta-feira. Tchau.